Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Eu convido você a refletir comigo sobre a expressão mais que perfeito. E no final desta mensagem, darei a resposta à pergunta 591. Mais que perfeito. Qualquer estudo da gramática inclui o tempo verbal pretérito mais que perfeito. Uma ação passada que ocorre antes de outra ação passada. O uso coloquial da expressão mais que perfeito tem outro propósito. Serve para enfatizar a perfeição de alguma coisa, uma forma de hipérbole. Aquela coisa é mais que perfeita. Eu não pretendo fazer discurso entediante sobre tempos verbais, nem sobre a diferença entre linguagem popular e linguagem formal. Eu simplesmente quero pegar emprestado esse termo, mais que perfeito, para alertar sobre dois perigos especiais. Primeiro perigo: mais perfeito do que Jesus? Jesus Cristo assumiu a forma humana para revelar a perfeição divina em carne. Paulo alertou, dizendo em Colossenses 2, versículos 8 e 9, tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O plano eterno de Deus para a redenção dos pecadores culminou em Jesus, como diz Paulo também em Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10. Deus havia enviado vários mensageiros, Moisés e outros profetas, até anjos. Mas Jesus é superior a todos eles. Diz Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2, antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez o universo. O próprio Jesus disse que viriam outros afirmando ser o Cristo. Mateus 24, versículo 5, ele diz isso. Alguns até ousam afirmar serem superiores a Jesus, sugerindo que veio depois dele outro profeta superior. Ainda aparecem com frequência pessoas afirmando ser a nova encarnação do Messias. O perfeito já veio. Não houve e não haverá outra pessoa mais que perfeito. E segunda aplicação, mais perfeito do que a nova aliança? Jesus é superior e o testamento que ele trouxe também é superior. Hebreus capítulo 8, versículos 6 ao 13, cita uma profecia de Jeremias 31 para mostrar que a nova aliança é superior. Essa mensagem é identificada como a revelação final de Deus aos homens. Judas, versículo 3, descreve o evangelho como a fé entregue uma vez por todas. Uma coisa entregue uma vez por todas não se repete, não tem outra versão melhor depois. Pedro disse, em 2 Pedro capítulo 1, versículo 3, pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para sua própria glória e virtude. Qualquer suposta revelação posterior, seja de Maomé, de Joseph Smith, da Igreja Romana, ou de qualquer pastor evangélico que alega ouvir a voz de Deus, qualquer outra revelação deve ser rejeitada. Paulo foi muito claro sobre isso em Gálatas capítulo 1, versículos 8 e 9. Mesmo se um anjo descendo do céu ou um apóstolo pregasse outro evangelho, rejeite a mensagem. Uma vez que recebemos a nova aliança, não devemos esperar nem aceitar qualquer outra revelação. Mais que perfeito?
Talvez na gramática, mas jamais na obra redentora de Deus. Agora a resposta prometida para a pergunta 591. Quem foi criticado por João porque gostava de ter a primazia entre os irmãos e rejeitava a autoridade apostólica? Alternativas A, Demétrio, B, Timóteo, C, Gaio ou D, Diótrefes. A resposta certa, alternativa D, Diótrefes. Conforme diz em 3 João, versículo 9, escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Um alerta sobre um perigo muito grande de desejar a primazia e até rejeitar a palavra do Senhor. E a nova pergunta envolve os mesmos nomes como alternativas. Quem foi elogiado por João e outros por acolher bem os irmãos e andar na verdade? Alternativas: A, Demétrio, B, Timóteo, C, Gaio ou D, Diótrefes. A resposta no final do próximo episódio. Jesus Cristo é perfeito. A palavra dele é perfeita. Não existe mais que perfeito na obra redentora do nosso Senhor. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.